Sexo. Nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes. Não terão amor para com os outros e serão duros, caluniadores, sem domínio próprio, violentos e inimigos do bem. Serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho. Amarão mais os prazeres do que a Deus. Terão a forma exterior da nossa religião, mas rejeitarão o seu verdadeiro poder. Afaste-se dessa gente. Alguns deles entram nas casas e conseguem dominar mulheres fracas, que estão cheias de pecado e que são levadas por toda espécie de desejos. Segundo Timóteo capítulo 3, do versículo 1 até o 6. O homem foi criado por Deus e de forma alguma ele é uma versão melhorada do macaco, como afirma a ciência. O homem foi criado para a manifestação da glória de Deus. João capítulo 14, do versículo 15 ao 23. Isto é possível quando a criatura reconhece a soberania de Deus, a soberania do seu Criador, abandonando o pecado e tomando posse do sacrifício de Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 10. Segundo Coríntios capítulo 5, versículo 17. Capítulo 7, versículo 1. A vida de retidão transforma o corpo em templo, habitação do Espírito Santo. A presença do Espírito na vida humana, a paz resplandecente e agracia com os dons, autoridade e poder para manifestar o reino de Deus. O diabo odeia profundamente ao Criador e à sua criatura. Ele possui perfeita noção do cuidado e da grandiosidade do amor do Senhor para com a vida humana. Esta situação o deixa profundamente irado e planos são traçados no reino das trevas, visando a destruição do homem, visando a sua destruição. O inimigo reconhece que o fim se aproxima, tem convicção que o Senhor está voltando e não perde tempo. Trabalha incansavelmente para o desenrolar do plano destrutivo. As frentes de ações do maligno são amplas, por exemplo, na área espiritual. A proliferação de cultos contrários aos princípios bíblicos é assustador. Inclusive, o surgimento e disseminação de religiões declaradamente satânicas. A TV tornou-se um veículo poderosamente usado na propagação de tais princípios. A cada momento depara-se com um feiticeiro de plantão mostrando o futuro ou aconselhando as pessoas. Na sociedade, os problemas sociais são os mais diversos possíveis: fome, falta de moradia, emprego, violência e etc., com o ênfase na degradação moral. O sexo é usado sabiamente pelo diabo e através deles inúmeras vidas são aprisionadas pelas correntes da imoralidade. Os pecados sexuais são cada vez mais comuns. O sexo é verdadeiramente ruim? De forma alguma. É um canal de prazer deixado por Deus aos homens e quando praticado de forma normal e natural e dentro de uma união conjugal. O sexo foi criado por Deus visando a procriação, como é comum a todos os animais, mas ao ser humano o Eterno permitiu que, além da ideia principal de procriação, as relações sexuais fossem fontes de prazer e que naturalmente complementasse a vida conjugal. Sexo abençoado apenas no casamento. O diabo aproveitou-se da situação e plantou nos corações a malícia, que desencadeia toda uma série de desejos imundos, fortes o suficiente para escravizar o homem. A mulher tornou-se nas mãos do inimigo um objeto sedutor, cuja imagem é usada em quase todas as áreas. Na TV, a sensualidade e o erotismo são usados para aumentar
os índices de audiência e para vender todo tipo de objetos, de pneus a arroz. Veja a seguir alguns pontos importantes sobre o sexo. A. Deve ser praticado pelos meios naturais. Romanos 1, versículo 24 ao 27. Romanos 6, versículo 19. Efésios 4, 19. Hebreus 13, 4. 2 Pedro 2, 10. É facilmente comprovado pela ciência a função de cada órgão de nosso corpo, e os órgãos que foram criados por Deus para as relações sexuais são a vagina e o pênis. Um foi feito para o outro, a vagina e o pênis. O sexo oral e anal é fruto da impureza gerada pela carne. É uma verdadeira imundície. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia. Gálatas 5,19. Impureza no sentido moral. Impureza proveniente de desejos sexuais. Luxúria, vida devassa, lascívia, conduta vergonhosa como sensualidade, imoralidade sexual, libertinagem, luxúria. É impossível tal prática sem que a carne esteja totalmente tomada por sentimentos poucos nobres. Masturbação. Não resta-nos dúvida quanto à pecabilidade dessa prática. Ela se enquadra nitidamente entre os frutos produzidos pela carne. Nossa vida é o templo, a habitação do Espírito Santo, e todos os atos pecaminosos cometidos resultam em sujeiras que invadem a casa do Espírito, provocando seu apartamento. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo que está em vós, e qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprado por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. 1 Coríntios capítulo 6, do versículo 18. É preciso a consciência de que a vida não é nossa. Somos resgatados pelo Eterno para sermos, segundo a tua vontade, instrumento na manifestação de sua glória. O impulso de pecar tem a sua origem na mente. São os pensamentos impuros, sugestionados pela carne ou pelo próprio diabo, e a prática deste produz o pecado. Todos nós estamos sujeitos aos pensamentos contrários à vontade do Pai. Mas, como servos, não devemos permitir que eles cresçam e tomem todo o nosso ser. É preciso evitar todas as formas que despertam na vida tais desejos imundos. Por exemplo, sites pornográficos, eróticos, filmes eróticos, revistas, conversar sobre o tema com amigos e tudo mais que desperta nossa carne para os desejos impuros. O conselho é, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Filipenses capítulo 4, versículo 8. O sexo é exclusivamente no casamento. Mateus 5, versículo 27 e 28. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 2 e 5. Atos capítulo 15, versículo 29. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 2. O sexo é uma bênção deixada por Deus aos homens para ser praticada exclusivamente dentro da união conjugal. Sua prática fora do casamento é pecado. O sexo é inaceitável praticado no namoro, no noivado. Gálatas 5,19, 1 Coríntios 6,18, Efésios 5,3, Colossenses 3,5. A impureza é um pecado sexual. Todos os atos impuros praticados entre casais não casados é fruto da carne. A fornicação é um pecado. Com certeza não vamos encontrar na Bíblia um texto que literalmente faça alusão
as práticas sexuais impuras de uma forma explícita, mas no conjunto da palavra, facilmente vemos que tudo aquilo que é praticado de uma forma antinatural ou impura é pecado. A palavra do Senhor é assim mesmo, simples e fácil de entendimento, para que todos que a leem possam praticá-las. Mateus 11, 25, 1 Coríntios 2, do versículo 1 ao 5. As controvérsias existem no meio cristão sobre o assunto, têm suas origens em vidas que se deixam influenciar pelos espíritos maus e buscam dar vazão aos desejos da carne. Devemos dar lugar ao Espírito de Deus, jamais aos espíritos malignos. O amor a Deus e a santidade no viver é indispensável. Glorificado e exaltado é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, agora e para sempre. Amém.